Oi, meu nome é Maicon e eu vou apresentar o artigo cujo título é Parâmetros de projeto de execução de fachada em revestimento cerâmico aderido e a relação com suas principais anomalias. Além de mim, esse artigo tem como autor o professor Elton Bal. A estrutura da minha apresentação é composta por introdução, revisão bibliográfica, metodologia, resultados, conclusão e referências bibliográficas. Esse artigo busca pontuar as condições exigíveis, ou seja, as principais diretrizes para o projeto de execução de revestimento cerâmico aderido por meio de argamassa colante em fachadas. E utiliza como principal referência a norma brasileira NBR 13755 de 2017. Por meio da figura 1, é possível visualizar um esquema de revestimento cerâmico aderido sobre uma base, e esse sistema é composto, além da base, por um preparo de base, que é o chapisco, pelo embolso, e posteriormente temos o sistema com revestimento cerâmico, onde inclui a argamassa colante, a placa cerâmica e a presença de juntas preenchida com rejunte. Esse artigo aí tem caráter orientativo, onde as pessoas podem encontrar informações rápidas a respeito desse tipo de sistema construtivo e podem tomar decisões também imediatas para projetos e execução de revestimento cerâmico aderido. Muitas manifestações patológicas têm origem na etapa de projeto, e dessas, grande parte ocorre nas fachadas, e que podem ter esse sistema de revestimento cerâmico. Algumas anomalias que se encontram, algumas manifestações patológicas, são manchas, eflorescências, fissuras e descolamento, além da degradação das juntas. Essas manifestações patológicas ocorrem principalmente quando há um projeto pouco explorado, ou seja, um projeto com poucos detalhes ou que não é bem feito. Isso leva a prejuízo no processo de execução, visto que muitas vezes é necessário tomar decisões de forma tardia, e de forma improvisada durante a obra, visto que o projeto falta alguns detalhes. Essas decisões tomadas já no canteiro de obras levam à baixa qualidade do produto e pode também levar ao atraso da obra. Dessa forma, segundo Machado e outros em 2012, para que o revestimento cerâmico aderido continue a ser utilizado em larga escala e com maior eficiência, é necessário que os projetistas conheçam os detalhes desse sistema construtivo e que passem a especificar adequadamente seus materiais e componentes, além de que tomem decisões que podem proporcionar um maior desempenho e de modo a garantir o atendimento à vida útil de projeto. Entre os objetivos desse artigo, tem-se o de sistematizar as principais informações para a tomada de decisões em projetos de revestimento cerâmico aderido em fachadas e na sua execução, de modo a tornar o processo construtivo mais eficiente e chegar a um produto final com maior durabilidade e vida útil. As fachadas, juntamente com as coberturas, fazem parte da envolvente do edifício. Elas têm um papel de extrema importância para a edificação no que diz respeito ao desempenho e durabilidade, visto que ela é a primeira camada a estar em encontro com os agentes de degradação. Dessa forma, elas também se tornam os elementos mais susceptíveis à degradação, que é o processo em que uma ou mais propriedades dos materiais são afetadas pela ação dos agentes de degradação. Esses, que por sua vez são todos aqueles que agentes sobre a edificação prejudicam seu desempenho, como chuva, vento, temperatura, radiação solar. É imprescindível a valorização do projeto, sobretudo o sistema de fachada, já que são vários benefícios que se podem trazer ao empreendimento. Segundo Medeiros e outros em 2016, os benefícios que podemos citar com um projeto bem feito é a eliminação da incompatibilidade entre materiais, um maior detalhamento, menor possibilidade de dúvidas durante a execução da obra, redução de custos de execução, redução do desperdício de materiais, além da redução de horas improdutivas por indefinições de um projeto mal feito. O projeto de investimento aderido, ele deve descrever todo o processo de execução, ou seja, ele deve estar bem detalhado. Além disso, os projetistas devem conhecer previamente conceitos e informações técnicas a respeito desses sistemas. É importante que a execução siga parâmetros apresentados no projeto e diretrizes estabelecidas em normas como a NBR 13755 de 2017, além de que deve ter uma comunicação entre projeto e execução. Então, é importante esse maior detalhamento para reduzir a improvisação no campo.
O projeto ele deve trazer requisitos de desempenho, além de que deve-se conhecer as manifestações patológicas desse tipo de sistema, fazer a compatibilização com outros sistemas, projetar com racionalidade o processo construtivo e buscando uma maior e melhor relação de custo-benefício. O desempenho, o projeto também deve garantir alguns requisitos de desempenho. Quando se fala de projeto de fachada, esses requisitos de desempenho, os principais são segurança, habitabilidade e sustentabilidade. Entre as principais anomalias que se encontram em fachadas de revestimento cerâmico, podemos citar aquelas que estão no trabalho de Bauer e outros de 2020, que traz as principais anomalias de revestimentos cerâmicos em Brasília, no Distrito Federal. Dentre elas temos o descolamento cerâmico, a fissuração, falhas de juntas e manchas. A metodologia desse artigo é composta por uma pesquisa bibliográfica, seguida por sistematização de requisitos e diretrizes de projetos e execução. Essas diretrizes que são sistematizadas em quadros técnicos e mostrados na etapa de resultados. É feito também uma apresentação das principais anomalias desse tipo de sistema e, por fim, é feita uma matriz de correlação entre as anomalias e as causas dessas anomalias relacionadas com o projeto de execução. A matriz de correlação tem o objetivo de apresentar a relação existente entre as anomalias e as variáveis de projeto e execução citadas. É possível identificar por meio dela quais são as causas mais representativas para determinada anomalia, e como resultado tem as variáveis com maior número como as mais relevantes. Durante essa etapa foi determinado alguns índices, que é o 0, 1 e o 2, onde o 0 representa nenhuma relação entre duas variáveis. O 1, uma pequena relação, ou uma relação indireta, uma com a outra, e o 2, uma grande relação. Os resultados, como já falado, são sistematizados em quadros técnicos a fim de permitir uma visualização mais rápida desses parâmetros. E, por fim, são apresentadas a matriz de correlação, que relaciona as principais diretrizes de projeto e execução com as principais anomalias encontradas nos edifícios de fachadas de revestimento cerâmico. Entre os resultados, são mostrados os relativos aos materiais desse sistema, como argamassa colante, placas cerâmicas, aditivos, e os materiais das juntas, selantes, limitador de profundidade e perfis pré-formados. Essa etapa eu vou passar de forma mais rápida, porque são bastante quadros, né, e que são mostrados no artigo, como esse de consideração de projetos, que tem algumas especificações que devem ser levadas em consideração, como as espessuras de revestimento, espessura da argamassa, e também são mostrados o conteúdo mínimo que deve ter, que o projeto deve apresentar, o projeto de revestimento, como, por exemplo, o tipo de chapisco, tipo de embolso, forma de produção, largura de juntas, distanciamento de juntas, todos os detalhes construtivos. E também para a etapa da execução, onde, como por exemplo, é apresentado que o início do assentamento deve ser realizado após concluído o projeto e também após haver todo o treinamento da equipe técnica. A execução do revestimento também deve ser iniciada depois de se concluir todas as instalações embutidas na fachada e também quando a estrutura já estiver solicitada pelo peso próprio sobrecarga de todos os alvenarias. Por fim, deve-se atentar também às condições ambientais, principalmente as agressivas, como umidade relativa abaixo de 25%, temperatura inferior a 5 graus Celsius ou superior a 40 graus Celsius. Para a etapa de execução, também são determinadas algumas diretrizes, que também são apresentadas na etapa de resultados, como diretrizes para chapisco e embolso, para assentamento das placas cerâmicas, preenchimento de tardóis, tempo em aberto, entre outros. Aqui eu apresento a matriz de correlação, relacionando os principais critérios de projeto e execução citados no trabalho, com as principais anomalias identificadas. Por meio dessa matriz de correlação, busca-se apresentar uma classificação numérica e os fatores de projeto e execução que mais se relacionam com cada tipo de anomalia. Como exemplo, temos aqui o erro de projeto. O primeiro, excluir materiais incompatíveis. Eles têm total relação com o descolamento cerâmico, isso o índice é 2, não tem nenhuma relação com fissuração, uma pequena relação com falhas de juntas e manchas, totalizando o índice 4.
Aqueles com maior índice aqui significa que tem uma maior correlação. Da mesma forma que aqui abaixo eu posso ver qual a quantidade de causas prováveis para cada tipo de anomalias. E também somando o índice, onde o maior número significa uma maior correlação. Nesse caso aqui eu vejo que eu tenho 24 causas prováveis para o descolamento cerâmico. E já para manchas, apenas 9 causas de erro de projeto ou erro de execução. Conclui que a sistematização das principais informações contribui para a tomada de decisão, tornando a atividade projetal mais eficiente e simplificada. Com base na matriz e nessas informações, conclui que são inúmeros os critérios de projetos e execução a ser considerado durante essas etapas. Identifica-se que a anomalia com mais fatores diretamente relacionados é o descolamento. A especificação dos materiais na fase de projeto é um dos fatores responsáveis por maiores pesos no desencadeamento das anomalias. E, por fim, conclui-se que seguir as normas de projeto e execução é primordial para garantir qualidade de construção, desempenho e maior vida útil da edificação. Eu agradeço ao CNPq, à Universidade de Brasília, e aqui tem as referências utilizadas no trabalho. Obrigado.